Olá, bom dia. Eu sou o Fábio Medeiros, estou cursando Pedagogia, Licenciatura. E essa aula de hoje, nós vamos falar sobre dois temas que foram abordados ainda na AP, nos planos de aula, para a conclusão do estágio supervisionado na educação de jovens e adultos. Um dos planos de aula que eu elaborei fala sobre a matemática no cotidiano, a importância da matemática no cotidiano. E o outro tema, também interligado a esse primeiro, do segundo plano de aula, é a identificação de números primos. Para elucidar e para exemplificar esses dois assuntos que nós vamos falar aqui, eu vou utilizar um material muito conhecido, um material montessoriano, que é o material dourado, que inclusive ele vai nos ajudar a trabalhar bem aqui, além intuitivamente as formas, em função desse material, ele vai também nos ajudar a fazer alguns cálculos, algumas atividades aqui, para poder nos ajudar a trabalhar com esses dois temas, baseados sobre o tema da matemática. Então, aqui no material dourado, nós temos as unidades. Cada pecinha dessa daqui corresponde a uma unidade. Aqui é um cubinho de madeira. Temos também a peça que é representada por 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, representando uma dezena. E também temos a placa, na qual nós temos aqui 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um material muito simples, um material muito rico. Esse aqui particularmente é feito de madeira, mas tem também o feito de EVA, que também é bom para trabalhar. E nós vamos utilizar ele para poder exemplificar e para a gente poder fazer aqui a nossa exemplificação baseada nesses dois planos de aula. Falando primeiramente sobre a matemática no cotidiano e a sua importância, por que é muito importante nós termos a matemática no cotidiano? Principalmente, e eu vou me ater aqui, as operações básicas de subtração, adição, divisão, multiplicação. Quando vamos trabalhar com questões financeiras, que estamos no supermercado, que estamos na rua, precisamos de comprar alguma coisa, o troco do transporte público, do ônibus, em tudo isso está envolvido a questão das operações básicas matemáticas. E é muito interessante e é importante que nós tenhamos isso de cabeça, ou pelo menos consigamos fazer isso rapidamente, porque isso evita de recebermos um troco errado, de também darmos uma quantia errada para poder pagar determinado produto. Então isso, apesar de ser coisas muito simples, de serem coisas triviais, isso é de suma importância no dia a dia. E é importante que nós exercitemos isso e que isso vire um costume, vire um hábito, na hora de receber, na hora de dar determinada célula. E pensar em qual é o troco que já temos que receber, isso daí é muito versátil para o dia a dia. Eu proponho aqui, como estamos em mãos esse material, supondo que determinado produto custe R$10. Vou representar essa barra, cada bloquinho como se fosse R$1. Se eu for pagar por esse produto, se eu der uma barrinha dessa e o produto custar R$10, o produto está pago. Porém, se o produto custar R$10 e eu der uma placa, essa placa seria análoga à nossa nota de R$100. Nós temos aqui 10 por 10, 10 vezes 10, nós estamos totalizando aqui R$100 nessa plaquinha. Exemplificando aqui. Se o produto custa R$10
e eu dou uma placa de R$100 para pagar, quantas que eu tenho que receber de volta aqui? Quantas barrinhas dessa eu teria que receber de volta? Então, vamos tirar desses 100, vamos tirar um, que é o valor do produto. Nos sobra aqui 9 barrinhas. 9 barrinhas dessa, com 10 unidades cada, nós teremos que receber um troco de R$90. Porém, se o produto custa apenas R$4, eu tenho aqui 4 unidades. Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. O produto custa apenas 4 unidades. E eu tenho uma barra com 10. Eu tenho R$10. Quanto de troco que eu preciso de receber? Se aqui eu sobrepor essas 4 unidades numa barra de 10, restarão para eu receber 1, 2, 3, 4, 5, 6. São operações muito básicas, mas que são muito importantes. Da mesma forma, assim como multiplicação, eu preciso de comprar 2 produtos que custem R$ 5,50. Quantas barrinhas dessa que eu preciso de ter para poder adquirir esse produto? Uma barrinha não vai ser suficiente, porque 5,50 vezes 2 vai dar pelo menos mais que 10. Então, eu precisaria de 2 barrinhas, nesse caso, entraria troco, ou então eu precisaria de uma barrinha dessa com mais uma unidade, para eu poder ter R$11. 11 unidades para poder pagar por um produto que custa R$ 5,50 cada e eu preciso de 2 produtos desse. Da mesma forma, se eu precisar de dividir, eu tenho 100 unidades, eu preciso de dividir isso para 2 pessoas, então eu teria a metade dessa placa aqui, o que corresponderia também a 5 barrinhas de 10 para cada. Sobrepondo as barrinhas aqui, eu consigo ter uma noção de quanto que cada um teria. Então, além de serem operações muito utilizadas, aprendendo com esse material aqui fica muito mais esclarecido e é bom que elucida muito bem o tema. Além dessas operações básicas, que são adição, subtração, divisão e multiplicação, que são as não comumente usadas no dia a dia, tem também um outro tema que é identificação de números primos, que também tem uma curiosidade dele que eu falo no decorrer desse vídeo. O que são números primos? Um exemplo, se nós temos 7 chocolates e precisamos dividi-los em caixas, quais as possibilidades que nós temos? Nós podemos usar uma caixa com 7 chocolates, ou podemos utilizar 7 caixas e colocar um chocolate dentro de cada um. Para 7 unidades desse produto, nós temos essas duas possibilidades.
nós podemos, conforme eu disse, podemos utilizar uma caixa com os 7 chocolates, ou então nós podemos utilizar 7 caixas, cada um desses chocolates em uma caixa. Essas são as duas possibilidades para essa configuração que nós estamos precisando. Perceba que o número 7, ele só foi possível ter duas opções. Uma possibilidade foi esse número representado pela letra P dividido por ele mesmo, ou esse mesmo número dividido por 1 apenas. Ele teve apenas 2 divisores. Para esses casos, nós já identificamos esse número como número primo. Portanto, número primo é todo número natural que pertence aos conjuntos dos números naturais, maior que 1 e que tem 2 divisores apenas, o número 1 ou ele mesmo. A exemplo, vamos utilizar o material dourado. Eu tenho aqui 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades desse material. Como que eu posso dividir isso daqui? É possível dividir, agrupar 4 e sobrar 3? Fica desigual essa divisão. Se eu agrupar da mesma forma 4 na outra extremidade, ainda me restam 3 aqui. Se eu dividir de 2 em 2, eu posso colocar 2 em pares, porém eu vou ter 3 pares, mas ainda resta uma peça aqui sozinha. Isso é característica de um número primo. Porém, se eu dividir 7 agrupado em 1, eu consigo fazer essa divisão, essa separação. Ou então, eu coloco 7 dividido por 7. Ficarão cada unidade separadas entre si, porém, é possível dividir dessa forma. Isso é característica de um número primo. E assim também acontece com o número 2, que inclusive é o único número primo par. Por quê? Porque 2 dividido por 2 dá para dividir por 1. E 2 dividido por 1 também é 2. Essas são as duas únicas formas que nós conseguimos configurar a divisão desse número. A mesma coisa também acontece com 11. Utilizando aqui a barra do material dourado com mais uma unidade, eu tenho 11 unidades. 11 dividido por 1, eu tenho agrupado 11. O 11 dividido por 11 também tem o agrupamento aqui correto. 11 dividido por 2, nós não conseguiremos separar grupos iguais de 2 aqui. E também demonstrando mais uma vez a característica dos números primos. Aqui para o quadro branco, vamos escrever isso que falamos aqui. Vamos testar alguns números. O número, para ser primo, ele precisa de ser maior que 1, ser divisível por 1 ou por ele mesmo. Seguindo essa premissa, vamos testar o 1. O 1 não é primo porque ele não se enquadra nessa convenção. Então, o número 1 não é primo. O número 2. O número 2, ele pode ser dividido por 1, que vai ser igual a 2, e o número 2 pode ser dividido por ele mesmo, que vai resultar 1. Então, ele atende essa premissa. O número 3, atendendo essa premissa, é primo.
Número 3. O número 3, ele pode ser dividido por 1. 3 dividido por 1 vai resultar em 3. E 3 dividido por 3 vai resultar em 1. O número 3, ele atendeu a característica de ser divisível, ser maior do que 1 e de ser divisível por ele mesmo ou por 1, sim, então ele também é primo. O número 4. O número 4 ele é divisível por 1, 4 dividido por 1 vai dar 4. Vamos testar se o 4 é divisível por número maior que 1. O 4 ele também vai ser dividido por 2. Vamos testar se é a última opção. Se for a última opção, ele será primo. Se houver mais, ele não será primo. 4 dividido por 2 é igual a 2. Existe mais alguma possibilidade? Existe. Testar se o 4 é divisível por ele mesmo. 4 é divisível por ele mesmo, resultando 1. Então, nesse caso, observa, tiveram 3 opções, 3 possibilidades. 3 possibilidades, desconfigura esse número como sendo um número primo. Então, o número 4 não é primo. E assim sucessivamente. Esse teste pode ser feito com vários números. Inclusive, temos uma tabela aqui que mostra em verde os números que são os números primos, de 1 a 100. Igual comentamos aqui, utilizando material dourado, fizemos o teste do 11, fizemos o teste do 7. O 6, ele também vai ser divisível por mais de 2 opções. Ele é maior que 1, porém ele vai ser divisível por ele mesmo, por 1, por 2 e por 3. Então ele já sai da classe dos números primos. E uma curiosidade muito interessante é que essa questão de números primos, ela é utilizada na área de tecnologia da informação. Para que servem então esses números primos e eles sendo utilizados na área de tecnologia da informação? Visto a segurança de dados que é necessária, eles criaram um sistema que se chama RSA. Ele utiliza o número primo como forma de criptografia para transmissão de mensagens. Ele é utilizado, os números primos são utilizados para criptografia de segurança, para o compartilhamento de dados. Ele utiliza esse sistema de confirmação de dados através de uma senha, que pode ser uma senha pública ou uma senha privada, para poder verificar e garantir segurança nas transações financeiras. Então, o sistema RSA, segurança digital, onde em finanças, entre outras aplicações, onde pode ser utilizado essa aplicação de números primos. Fica aqui meus agradecimentos aos tutores, aos professores que nos acompanham e nos avaliam. Muito obrigado por essa oportunidade. E como conclusão final aqui, o que eu mais gostei de trabalhar, além dessa parte de matemática, é com esse material, porque ele nos ajuda e ajuda muito ao aluno também a aprender melhor, porque é uma coisa muito palpável. O aluno gosta de trabalhar, de sentir e desenvolver. Muito obrigado a todos. Saúde e sucesso.